A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Edivano mais uma vez. E hoje, como sempre de costume, trazendo mais uma palavra de reflexão para nossas vidas. Irmão, hoje de forma bem fácil e bem didática, eu queria trazer a respeito das duas testemunhas do Apocalipse. Será se são apenas duas pessoas? Hoje eu queria trazer de uma forma bem fácil dos irmãos entender e compreender que as duas testemunhas do Apocalipse não são apenas duas pessoas, mas é o corpo de Cristo, a igreja formada por judeus e gentios. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 6 diz assim: E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse 11, quando a gente lê texto por texto, a gente vê que está falando a respeito ali das duas testemunhas, a qual Deus vai dar poder, né, para fazer sinais, prodígios. E a gente vê que essas duas testemunhas, elas têm o testemunho de Jesus, né? O próprio versículo 6 vai dizer: E quando acabarem o seu testemunho. Agora eu lhe pergunto, qual o significado da palavra testemunho? Quando a gente vai ver o significado da palavra testemunho, significa martúria, que significa ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos futuros. Então veja que essas duas testemunhas, elas têm o testemunho de Jesus Cristo, né? Em Apocalipse 19, eu vou ler do Apocalipse capítulo 1, 2, até chegar lá. Diz assim: O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 2. Apóstolo João falando. Agora Apocalipse 1, 9 diz assim: vai aparecer mais uma vez o testemunho de Jesus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, versículo 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Foram mortos, né? Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, né? O próprio Jesus, ele fala para a igreja de Esmirna, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, para muitos acham que morrer por Cristo é uma derrota, né? Mas quando a gente morre pelo amor ao Senhor, pelo amor à sua palavra e pelo amor do seu testemunho, né? Isso é uma grande vitória. Apocalipse 12, 17 também vai aparecer mais uma vez essa palavra testemunho de Jesus Cristo. Diz assim, ó: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mais uma vez, Apocalipse 24, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados, olha aí, degolado, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você veja, né? Essas duas testemunhas, elas têm o testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Apocalipse 19, 10 vai nos revelar. Diz assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, né? Aqui João querendo se lançar ao ele ver toda essa revelação, todas essas coisas maravilhosas, né, que hão de acontecer, ele quis adorar o anjo. Mas ele disse-me, o anjo: Olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos. Olha aí, agora não é mais duas testemunhas. E de teus irmãos.
Então são muitos que tem o quê? Que tem o testemunho de Jesus e adora a Deus. Porque, olha aí, agora ele vai nos dar o entender. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o que foi que nós lemos lá no começo? O que significa testemunho? Qual a raiz, o significado da palavra? Ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos futuros. E em Apocalipse capítulo 19, o anjo vai dizer para João: é o espírito de profecia, é você anunciar coisas futuras, aquilo que já estava escrito. Em Apocalipse 11, o apóstolo João, o anjo diz para ele: é necessário que testifique dessas coisas mais uma vez a povos, línguas e nações. Então a gente percebe que essas duas testemunhas, ela tem um testemunho. Aí eu lhe pergunto, quem é testemunha de Jesus, que anuncia esse testemunho? Porque testemunho é uma coisa, agora testemunha é outra coisa, mas são palavras semelhantes. Em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então você percebe, irmãos, que essas duas testemunhas do Apocalipse são judeus e gentios, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. Porque nós só podemos ser testemunha quando o Espírito vem sobre nossas vidas. E se nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós somos testemunha. E se nós somos testemunhas, nós temos o testemunho de Jesus, de anunciar acerca, um ofício que foi confiado a nós, de anunciar acerca de coisas futuras. É por isso que em Apocalipse 12 diz que o dragão se irou e perseguiu aquela mulher, porque ela tinha o testemunho de Jesus. Amém? Então fique com essa palavra em nome de Jesus.